Pessoal, então vamos a mais um exercício sobre função horária, ou também chamado de equação horária, é a mesma coisa, tá? Eu recomendo que depois você assistir o vídeo do exercício anterior, que tente fazer isso sozinho, é praticamente uma repetição, então você, né, deve agora tentar fazer sozinho, e se não conseguir, né, assista esse vídeo para conferir onde acertou, onde ficou com dúvida, tá? Mas é importante que você tente fazer sozinho antes. Essa é a minha recomendação. Então, o enunciado é praticamente o mesmo do exercício anterior, né? O espaço de um móvel varia com o tempo, obedecendo a função horária, né? Espaço final é igual a 10 menos 20 vezes o tempo, sendo as unidades do sistema internacional. Então ele pede para determinar algumas coisas aí, né? Lembrando que no sistema internacional ele simplesmente está dizendo, né, que o deslocamento, a posição, o espaço está em metros, o tempo está em segundos e a velocidade está em metros por segundo. E a gente, né, tem que lembrar que a nossa função geral, né, genérica, o espaço final é igual à posição inicial mais V vezes T. O famoso sorvete, né? Sorvete. Bom, então o espaço inicial, né, por associação, tu já sabe que é esse cara que está aqui sozinho, que não está multiplicando ninguém. Então a posição inicial desse móvel é 10 metros. Então se a gente fizer aquela linha do tempo, então nós temos aí esse cara no espaço inicial de 10 metros. Imaginar que seja uma bolinha em movimento. Esse é o nosso móvel. A velocidade do móvel. Bom, a velocidade do móvel é aquele cara que está multiplicando o tempo, né? Então, se eu pegar aqui a minha equação horária, por associação, né? Olhando aquela equação lá, eu vejo, né, que o menos 20 é o cara que está multiplicando o tempo, né? Então, a velocidade desse móvel é menos 20 metros por segundo. E por consequência, nós conseguimos então dizer qual é o tipo de movimento, qual é a classificação, né? Se é progressivo ou retrógrado. E vendo que a velocidade é negativa, é menor do que zero, menos 20 é menor do que zero, né? Então nós chegamos à conclusão que ele é retrógrado. Retrógrado. Faltou um R aqui, né? Retrógrado. Pois velocidade menor do que zero. Na letra D, então, já definindo o valor da velocidade e o sentido do movimento, já vou botar um vetor aqui, né? Um vetorzinho, ó, velocidade menos 20 metros por segundo. Então, o nosso movimento é de sentido positivo para o sentido negativo. Na letra D, ele quer a posição, o espaço do móvel, onde ele vai estar posicionado quando se passarem 8 segundos. Então, como o movimento é retrógrado, né? Eu sei até que ele está voltando para trás. Então, mas onde é que ele vai estar posicionado aqui na trajetória? Então, eu pego a função horária, fazer uma marcaçãozinha aqui, né? Dizer que eu estou usando o tempo de 8. Pego lá a função horária, 10 menos 20, e no lugar do tempo, eu vou botar o 8 segundos, o tempo que ele pediu. Botei ali, isso aqui vai ficar 10 menos 160, tá? 8 vezes 0, 0, 8 vezes 2, 60, menos 160. Então, negativo, né? Eu tenho um negativo e um positivo. Então, o maior, né,
vence, o sinal maior vence, né? O sinal do número maior vence, então é menos, né? 150, tá? Eu tenho que subtrair 10 de menos 160. Então, quando se passarem 8 segundos, a posição dele na trajetória é menos 150 metros. Isso significa que ele passou da origem e continua andando no sentido negativo, tá? O espaço percorrido do deslocamento, né? É esse pedacinho aqui que eu já calculei, né? Esse cara aqui, ó. O que é isso daqui? É velocidade vezes o tempo. E velocidade vezes o tempo é o ΔS, né? ΔS é velocidade vezes o tempo, tá? Então eu já fiz aqui, menos 20 vezes 8 dá menos 160 metros. Tá? É o quanto que ele andou nesse pedacinho aqui, né? Ó, veja. Ele andou para trás de 10 para 0, ele andou 10, né? 10, tá? E depois andou mais 150 para trás, né? Ele andou menos 10, né? E depois de 0 até aqui, né? Até a posição de 150, ele andou mais menos 150. Então, somando menos 150 mais o menos 10, vai dar um ΔS, um deslocamento de menos 160 metros. Tá, ó. Para daqui até aqui, menos 10. Daqui até aqui, menos 150. Tá? Então, somando as duas parcelas negativas, dá um deslocamento negativo de menos 160. Responde a E. E agora, a F, a gente vai fazer um esboço, aquele esboçozinho que eu expliquei no exercício anterior, que é tão importante, tá? É tão importante, que é fazer um esboço do gráfico da velocidade em função do tempo, né? Velocidade em função do tempo. E o gráfico, deixa eu só dar uma arrumada aqui nesse gráfico aqui. Deixa eu botar a linha aqui. Então, o gráfico da velocidade em função do tempo e o gráfico do espaço, da posição em relação ao tempo. Então, no gráfico da velocidade, qual é o valor da velocidade? É menos 20, né? Então, eu tenho aqui, ó, aqui no meio eu tenho 0, né? O menos 20 vai ficar mais ou menos aqui, né? Um ponto aqui, tá? Dependendo de quanto eu dividir aqui, né? E ele é uma linha reta, né? Porque ele é um movimento uniforme, retilíneo uniforme, tá? Então tem aqui a velocidade, sendo um movimento retrógrado, essa linha está abaixo da linha do tempo, tá? Agora o esboço do espaço em relação ao tempo, eu tenho que achar a posição inicial dele, né? A posição inicial dele é 10 metros, então a posição inicial é um ponto que toca a reta nos espaços. Então, vou botar um pontinho aqui, tá? E aqui eu vou marcar como sendo 10 metros, tá? Lembrando que esse gráfico está em metros aqui, né? E aqui está em segundos. A velocidade aqui está em metros por segundo e o tempo está aqui em segundos. Bom, o que eu preciso agora definir é que se esse gráfico do espaço pelo tempo, a reta está inclinada para cima ou para baixo. Se o movimento for progressivo, a reta é para cima, tá? Mas se o movimento for retrógrado, a reta é para baixo, tá? Como é que eu sei? Eu já defini lá, né, no IC que o movimento é retrógrado, né? E pois a velocidade é menor do que zero, então essa reta ela é inclinada para baixo, ou seja, as posições vão diminuindo, né, com o tempo, tá? Então aqui o esboço dos dois gráficos, tá? O gráfico da velocidade e o gráfico do espaço, ambos em relação ao tempo. É importante saber fazer esses esboços simples assim desses gráficos de novo, né? Porque às vezes a questão só pergunta esses gráficos aí
né, referente a tal equação horária estão corretos? Aí você vai ter que assinalar se sim ou não, né? Tá ok?